Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Você que é da graça, você que ainda não teve conhecimento da graça, porque a graça é um dom de Deus. Você não vem por seu querer, é apenas um dom. Efésios 2:8. Pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom. Agora, a religião não. A religião qualquer um pode chegar em qualquer esquina, qualquer salão, qualquer casa, qualquer local e montar um negócio lá, colocar uma faixa lá e dizer: é aqui a casa de Deus, vem receber a benção. Mas a graça é um dom. Porque, como disse Timóteo, o apóstolo Paulo disse, em Timóteo, Timóteo 2, ele diz que os que são de Deus já está determinado, Deus já os separou e já determinou. Não são os religiosos que são de Deus, são aqueles que Deus já determinou antes do mundo ser formado. Mas vamos lá, meu irmão. Eu sou um apóstolo? Não, um bispo. Quem sou eu? Eu sou apenas seu irmão. Eu não vivo debaixo de uma hierarquia, como nós vemos lá de trás do romanismo, papa, bispo, arcebispo, cardeal, Dom José, Dom João, não sei o quê, padre, não. E hoje o meio evangélico é a mesma coisa. Esse movimento chamado evangelho é a mesma coisa. Começa lá de cima e vem descendo, começa de baixo, vem subindo, diácono, presbítero, evangelista, pastor local, pastor regional, pastor estadual, pastor federal, pastor não sei o quê, e eles querem hoje conferencista. Então, hoje eles querem, mas isso não provém, não está aqui dentro. Deus não deu título a homem nenhum. Deus nunca chamou nenhum homem pelo título. Ele chamava pelo nome. Moisés, Moisés. Elias. Onde tu está, Elias? Estava escondido dentro da caverna. Davi. Não chamava ninguém. Oh, rei Davi. Não. Deus chamava pelo título. Então hoje, esses homens que você coloca eles lá em cima, eles não são nada mais do que seu irmão, porque o próprio Jesus diz em Mateus 23:8, vós são todos irmãos. Não tem aquele negócio de sacerdote, sumo sacerdote, chefe do templo e não sei o que, existia já naquele tempo. Jesus diz, vós são todos iguais, são todos irmãos. Paulo não era nada mais do que eu e você, nem Pedro, nem Tiago, era tudo uma coisa só. O próprio Jesus colocou eles como irmão. Vai e diga os meus irmãos, que eu subirei para o meu Pai, que é o vosso Pai, o meu Deus, que é o vosso Deus. Irmão, eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você que ainda não me conhece, né? Começa a me ouvir, que você vai gostar. E o título da mensagem que eu tenho é este. O título: o pecado. Qual é a cor do pecado ou o tamanho do pecado? Não existe tamanho, não existe cor. Porque, na verdade, isso não está aqui, porque o pecado não existe. O pecado nunca existiu para o gentil. Muito bem esclarecido para que você não fale, mas o irmão Deus falou que o pecado nunca existiu para o gentil. Não existe no momento que estamos vivendo nesse século 21. E nunca existirá, porque o pecado é transgressão da lei. Mas que lei? Lei universal? Uma lei mundial? Não, lei Israel. Esse mandamento, Levítico capítulo 27 e o versículo 34, esse mandamento foi dado somente aos filhos de Israel.
Então, quando Deus tirou do Egito aquele povo, Deus colocou uma lei. E essa lei, todos que transgredia esta lei, passava a ser pecado. É como nos dias de hoje, se você transgredir, você passa a cometer uma infração. E essa infração pode te custar muitas vezes até uma prisão. Não só multa para você pagar em dinheiro, mas pode lhe custar uma prisão, dependendo do que você faz. Então, naquele tempo era a mesma coisa. Um ato da desobediência da lei podia custar uma punição, apenas um pecado e tal, ou poderia custar a própria morte. Por qualquer coisinha, a lei, ela era olho por olho e dente por dente. Ela não passava a mão, como se diz, tem misericórdia, me perdoa, tá perdoado. Então, não, aquele tempo era assim. Por qualquer coisinha, lá em Hebreus capítulo 10 e versículo 28, nos diz que a pessoa, por testemunha de 2, 3 pessoas, você era morto. Sim. Eu não queria nem saber, não tinha nem julgamento. Simplesmente pegava você e levava a um determinado lugar e te apedrejava como apedrejou Estevão. O que Estevão estava fazendo de errado? Nada. Simplesmente estava divulgando a verdade para um povo descrente. Então, voltando para o tema da mensagem. Qual é a cor ou o tamanho do pecado? Bem, eu já ouvi muitas vezes alguém dizer: irmão, grande é esse pecado que você fez, irmão. Irmão, cuidado com o pecado que o irmão fez é muito grande. Se o seu irmão tivesse feito um pecado pequenininho, um pecado pequeno, um pecado... Não, mas o pecado do irmão é muito grande. Não existe isso, pecado grande. Não existe pecado pequeno. Existe um versículo na Bíblia, se eu não estou bem assim, mas está lá no em Cantares de Salomão, parece que no capítulo 3, né? Parece que acho que no capítulo 3 de Cantares de Salomão, apanha as raposas e as raposinhas, porque elas faz mal à minha vinha e a minha vinha está em flor. Então, tanto fazia raposas grandes como os filhotes pequenininhos, estava nas lavouras de uva derrubando todas as flores da uveira. Então, foi isso que disseram: tira, tanto as grandes como as pequenas. Então, é tudo igual. Então, o que eu quero dizer para vocês que não existe cor. Mas Deus, quando olhou para a cruz onde estava Jesus crucificado, Deus não viu o seu filho. Por quê? Porque estava negro, estava preto. Havia treva. Então eles falam que o pecado, eu já ouvi isso, que o pecado é negro, é preto. Não, irmão. Pecado não tem cor. E pecado só existiu para uma nação, para que você entenda que nós, gentil, nós não conhecemos o pecado. Nós viemos a existir, agora já praticamente 2000 anos, depois do acontecimento. Que pecado que nós temos? Nós não temos nenhum tipo de pecado, porque olhamos que o pecado é transgressão da lei para um povo, porque a nossa Constituição ela só existe para o Brasil. A Constituição brasileira não serve para a Argentina, para o Paraguai, os Estados Unidos, França, qualquer outro país, e nem a Constituição, as leis de lá não servem para cá. Cada nação tem a sua lei. Então Israel tinha a sua lei. Então havia ali o Iraque, o Irã, a Jordânia, existia a Síria, existia ali aqueles países aí, a Arábia Saudita, existia aqueles países à volta, a Índia, aqueles países, a Etiópia, à volta de Israel. Mas nenhum dessas nações, desses países, tinha alguma coisa a ver com Israel.
Israel tinha os seus costumes, tinha a sua lei. Então, pecado é transgressão de lei. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. É aquele que transgredia a lei. O próprio apóstolo Paulo disse assim: se não houvesse lei, eu não conhecia o pecado, porque eu conheci o pecado através da lei. E lá no capítulo 15, e o penúltimo versículo do capítulo 15 de Coríntios diz assim: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o pecado? Pecado e a morte. Onde está o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Porque a força do pecado era a lei. A lei era a força do pecado, e a força do pecado era o quê? A morte. Então Paulo está ali esclarecendo. E no capítulo 9, 26 de Hebreus diz que o pecado foi aniquilado. O que é aniquilado para você? O que você conhece como aniquilado? Uma coisa que passou uma borracha em cima e deixou de existir. Jesus veio a esse mundo, você que fica aí com o negócio de pecado, porque nós estamos em pecado, nós temos pecado, nós temos que orar mais porque nós temos pecado. Irmãos, seja mais sábio, seja mais prudente, não seja um tolo. Você olha para esse livro, para que serve esse livro? Você está lendo esse livro de cabeça para baixo? Você está lendo em grego e querendo entender em português? Esse livro diz que o fim da lei foi Cristo. 10 de Romanos, versículo 4. Se ele foi o fim da lei, foi o fim de tudo. Não existe lei e não existe pecado. Então, meu irmão e minha irmã, você que fica aí preocupado, porque a própria palavra nos ensina, está bem claro que nós somos livres, um povo que temos um privilégio muito importante, muito mais do que Israel. Porque Israel vivia debaixo de uma opressão, 613 mandamentos, e nós não temos mandamento nenhum. Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 8, ele diz nenhuma. Ele não diz, algumas condenações, ele diz nenhuma. Lá no capítulo 8, versículo 1. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo os costumes da lei, mas anda segundo a Cristo. Cristo é a pureza. Cristo é a verdadeira pureza no meio daqueles que até hoje, aquele mesmo povo dos tempos antigos, que não quiseram reconhecer Jesus como único libertador, é o que hoje está existindo por aí. Esses movimentos religiosos, que eu não preciso nem citar o nome deles, ficam com esta palavra na mão. Mas não adianta ler esta palavra, não adianta fazer curso teológico, não adianta grandes, porque não adianta se Deus não abrir a sua mente. Nada você vai entender. Porque o próprio Jesus diz, graças te dou, Pai. Lá no capítulo 10 de Lucas, lá pelo versículo 20. Quando os discípulos voltaram, todo alegre, falando, Senhor, Mestre, no teu nome nós vimos muitas maravilhas. Jesus se alegrou e diz, graças te dou, Pai, porque ocultaste, escondeste essas coisas dos intelectuais, dos sábios, dos inteligentes, revelaste a quem? Aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles a quem Deus quer revelar. Deus revela a sua palavra a quem ele quer revelar. Havia muita gente importante em Jerusalém. Deus revelou sua palavra a João, filho de Zacarias, no deserto, ali, diante dos grandes, a palavra veio a ele. Então, nos dias de hoje, não é diferente. Meu irmão, se você ainda não se inscreveu, se você não quiser inscrever, não tem problema não. Mas basta você curtir
e compartilhar. Tá bom demais. Não precisa de você escrever, não. Curte e compartilhe. Eu agradeço antecipado. Graça e paz para todos vocês. Goodbye.